Por que você é responsável pela resistência bacteriana aos antibióticos? Vivemos uma época em que os antibióticos não conseguem combater algumas infecções. Esses medicamentos já perdem a batalha para vários micro-organismos multiresistentes. Para se ter uma ideia da gravidade desse assunto, essas bactérias causam mais mortes nos Estados Unidos do que a AIDS. São bactérias como a bactéria KPC e o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que já causaram mortes inclusive no Brasil. Você deve se lembrar disso nos noticiários recentes. As autoridades sanitárias no Brasil acreditam que o uso indiscriminado de antibióticos está ajudando uma perigosa bactéria a resistir a medicamentos. A preocupação aumentou com a detecção da bactéria KPC, que é resistente a antibióticos e está causando vítimas fatais. Os dados são do Ministério da Saúde. A superbactéria, conhecida como KPC, já atinge São Paulo, Paraná e Distrito Federal. A situação mais crítica é a da capital do país, 18 mortos. Há 183 pessoas com a bactéria, 46 desenvolveram a infecção. Para o ministro, uma das razões da proliferação de bactérias como essa, muito resistente aos antibióticos, é o uso indiscriminado desses medicamentos. E o que muitos consideram uma eventualidade, na verdade é algo previsível que pode ser minimizado. Assista esse vídeo até o final que vou lhe mostrar os mecanismos com os quais as bactérias se tornam resistentes. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Wellington, sou cirurgião dentista, mestre em reabilitação oral e especialista em endodontia e periodontia. Talvez as duas especialidades da odontologia que lidam mais direta e intensamente com infecções. E infecções odontogênicas podem ter complicações sistêmicas e gerar quadros graves de abscessos que podem inclusive levar o paciente a óbito. Costumo sempre lembrar aos meus alunos que nossa área de trabalho, essencialmente o terço médio e inferior da face, está a poucos centímetros de estruturas vitais, tais como a base do crânio e o cérebro, e um pouco acima do coração. Nesse sentido, é de fundamental importância considerar que qualquer possível foco de infecção na boca seja um real risco à saúde geral do paciente. Veja bem, minha intenção aqui não é nem relacionar as infecções odontogênicas com a diabetes ou partos prematuros, por exemplo, uma vez que isso já está mais do que comprovado na literatura científica. O que eu destaco nesse vídeo é um resumo sobre como surge essa resistência bacteriana aos antibióticos tradicionais e como você pode contribuir para minimizar esse risco. A resistência de um micro-organismo a determinada substância pode ser classificada como natural, ou também chamada de intrínseca, ou adquirida. As bactérias habitualmente conseguem essa característica por mutação ou transferência genética oriunda de outra bactéria, que pode se dar por meio de cromossomos, ou seja, entre aspas, da bactéria mãe para a bactéria filha, ou por filamentos genéticos, os chamados plasmídios, que podem passar de uma bactéria para outra, mesmo sendo de espécies diferentes. Também tem sido demonstrado que esses micro-organismos podem adquirir a habilidade de hidrolisar diversos fármacos antimicrobianos, como os beta-lactâmicos, dos quais os mais utilizados são as penicilinas, as cefalosporinas e os carbapenêmicos. É importante destacar também sobre os biofilmes. Os biofilmes são comunidades microbianas altamente organizadas que se formam sobre superfícies úmidas, como a pele, mucosas, dentes, próteses, equipamentos e até embalagens. E os micro-organismos organizados em biofilmes produzem substâncias poliméricas extracelulares que agregam e protegem as bactérias, tornando-as mais tolerantes aos agentes antimicrobianos. Na odontologia, um exemplo clássico de biofilme é o tártaro, que assim como outros biofilmes, somente são eliminados com a remoção mecânica, ou seja, com a raspagem e alisamento dental. E como você pode contribuir para minimizar a resistência bacteriana aos antibióticos? Os únicos profissionais que podem prescrever antibióticos são os médicos e os cirurgiões dentistas. Se você é um desses profissionais, a melhor maneira de contribuir e enfrentar a resistência bacteriana é o bom senso ao prescrever antibióticos na clínica diária. O investimento em conhecimento é fundamental, pois deve-se saber quais são os agentes causadores das infecções mais comuns dentro de cada especialidade. É uma irresponsabilidade, diria que beira um crime contra a saúde pública, prescrever antibióticos de forma profilática ou curativa baseada no medo ou insegurança perante uma infecção qualquer.
Devemos ressaltar também que nem toda infecção é bacteriana e que antibióticos só têm efeitos contra bactérias, ou seja, não agem sobre vírus e fungos, por exemplo. Mas não pense que todos os profissionais de saúde dominam a microbiologia e farmacologia de maneira inconteste. A falta de conhecimento que leva aos erros profissionais ocorre em países em desenvolvimento, mas também em países desenvolvidos. No início da década de 90, na França, realizaram um estudo sobre antibióticos em criança. Sabe qual foi o resultado? Cerca de absurdos 25% das crianças estudadas tomaram antibióticos contra infecções virais. E antes de prescrever antibióticos, portanto, preventivamente em pacientes sem alterações sistêmicas, ou seja, imunocompetentes, deve-se ter clareza sobre o porquê da prescrição. Deve-se analisar se outros procedimentos e intervenções locais não são suficientes para resolver o problema. Eu falei sobre isso em outra aula disponível aqui no canal do YouTube ou no blog, exatamente sobre farmacologia e endodontia. Nessa aula eu afirmei que devemos prescrever antibióticos somente quando os sistemas de defesa do paciente não conseguem por si só controlar o processo infeccioso, o que ocorre nas seguintes situações: em pacientes portadores de doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes, ou imunodeprimidos, como a AIDS, em pacientes com sinais locais de disseminação da infecção, como por exemplo, em casos de abscesso sem fístula, e ainda em pacientes com manifestações sistêmicas da infecção, tais como febre, taquicardia, falta de apetite e mal-estar geral. E sempre que se optar pelo emprego de algum antibiótico, a regra é utilizar sempre doses maciças pelo menor espaço de tempo possível, sempre com acompanhamento constante do paciente por parte do profissional, monitorando o curso do processo infeccioso a cada 24 ou 48 horas. Caso contrário, de acordo com o professor Eduardo Dias de Andrade, se alguns, abre aspas, se alguns profissionais ainda persistirem em fazer profilaxia antibiótica ou tratar as infecções bucais por 7 a 10 dias de forma indiscriminada, empregando fármacos de amplo espectro de ação e de última geração, as bactérias e a indústria agradecem, e o futuro será cada vez mais sombrio. Eu ainda gostaria que você prestasse atenção em outras duas medidas simples para que você contribua de maneira efetiva para minimizar a propagação das superinfecções decorrentes da resistência bacteriana aos antibióticos. A primeira delas é a higienização correta e mais frequente das mãos. Deixarei em algum lugar aqui ao redor desse vídeo um link para você baixar uma cartilha da Anvisa e do Ministério da Saúde ensinando a técnica correta. E a segunda medida que você pode tomar e muito pouco discutida, seja na mídia em geral ou mesmo em ambientes acadêmicos, é educar todos ao seu redor sobre o descarte adequado de medicamentos não utilizados que sobraram ou estão vencidos, sobretudo antibióticos e outros remédios controlados. Jogar antibióticos no lixo comum ou mesmo na pia é um risco enorme. Esses remédios se infiltram no solo, contaminam a água e voltam para nossas casas. Claro que a água é filtrada, tratada, mas não se pode garantir que todos os tipos de agrotóxicos ou outros produtos químicos, como os antibióticos, serão retirados completamente da água. O descarte inadequado de antibióticos e a consequente contaminação ambiental pode acabar favorecendo a seleção de micro-organismos resistentes e levando a doenças incuráveis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E conforme o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, as farmácias não têm obrigação de recolher os medicamentos de descarte. Porém, mesmo assim, a orientação é que os clientes devolvam os remédios nos estabelecimentos onde foram comprados. Enfim, com essas simples medidas, você pode salvar muitas vidas. Se você gostou, clica no joinha aqui embaixo do vídeo, compartilhe, coloque um comentário contando como você prescreve e também como descarta antibióticos. Não esqueça de assinar o canal do YouTube e se cadastrar no blog para receber em primeira mão todas as novidades. Forte abraço!